Sou o Litai e hoje nós vamos praticamente encerrar aí o livro base de Ordem Paranormal com relação às trilhas, tá? A partir de agora a gente vai começar, né, no próximo vídeo, falar sobre o suplemento Sobrevivendo ao Horror. Nós vamos encerrar, inclusive, hoje em grande estilo, falando sobre o Lâmina Paranormal, né? Que muita gente gosta, muita gente zoa, mas eu particularmente gosto bastante e eu quero falar o porquê disso pra vocês. Então já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí o que você acha do Lâmina, já jogou alguma vez na vida, pretende jogar, etc. E se você não tá sabendo, né, como eu disse, se esse é o último vídeo, é porque já existem vídeos sobre todas as trilhas aí de Ordem Paranormal aqui no canal, né, vale a pena você dar uma olhada e indicar pros seus amigos novatos, principalmente. Maravilha? Então, muito obrigado. Se puder clicar no botão Seja Membro, vários benefícios, ajuda o canal. Muito obrigado aí a todos os membros, tamo junto demais! E vamos lá. Galera, o que é o Lâmina Paranormal, tá? Vamos direto ao ponto aqui. O Lâmina Paranormal é aquele ocultista que, ao invés de ficar estudando sobre rituais, sobre o paranormal e etc., prefere a prática. Ele literalmente pega o paranormal e utiliza aquilo como uma arma nas suas batalhas de um jeito incrível. O Lâmina Paranormal, apesar do nome, né, Lâmina, você pode sim utilizar o Lâmina à distância, tá? Obviamente você vai ter algumas desvantagens ali, mas dá pra fazer, tá? Dá pra fazer. Então não é só de lâmina que vive o Lâmina Paranormal, ele também vive de tiros, tá? E dá pra ser um pouco útil, né? Dá pra ser mais útil no início do game, porque na minha opinião, o que o Lâmina Paranormal sofre bastante é no começo do jogo, que ele ainda não tem muitas ferramentas para otimizar a sua parada, mas eu tenho um combo aqui que eu vou ajudar vocês que dá para ser feito, tá? Mas basicamente lá em 10% você aprende a própria habilidade, né, Lâmina Maldita. O meu livro ele tá desatualizado, mas basicamente você aprende o ritual Amaldiçoar Arma, se já o conhece, menos um no custo aí de pontos de esforço, e a versão nova do livro, né, a 1.3, que eu não tenho aqui ainda, eu esqueci de baixar na real, mas tá disponível, tá? Se você comprou o livro, só tá disponível lá no site da Jambô. Mas, basicamente, a nova versão ela fala o seguinte, que a Lâmina Maldita, além de você aprender o ritual Amaldiçoar Arma, você pode utilizar esse ritual como uma ação de movimento, tá? E não uma ação padrão, o que pode ser muito útil aí para adiantar um pouco o combo do Lâmina Paranormal, porque afinal de contas, a grande ideia dessa build, né, da trilha do Lâmina, é você ter uma arma, tipo, preferência corpo a corpo, e você sempre ficar bufando ali a arma ou utilizando rituais como o próprio definhar, né, que você pode utilizar na arma ali para aumentar, maximizar um pouco aí o dano dela. Então agora, com o amaldiçoar a arma, utilizando ele em ação de movimento, você acelera um pouco esse percurso. Foi um buff bem interessante aí pro nosso Lâmina. Ele fala, olha, além disso, quando você utiliza o ritual Amaldiçoar Arma, e por isso ele vai ser o ritual mais importante que o Lâmina tem, você vai poder utilizar o ocultismo nos seus testes de ataque, ao invés de luta ou pontaria. Então você ganha um bônus bem grande, né? Afinal de contas, para os ocultistas, o ocultismo sempre vai ser das principais perícias. Então você vai ter bastante bônus nela, o que pode te ajudar, principalmente se você otimizar esses bônus aí com uma veste aprimorada, uma parada nesse sentido. Em 40% de Nex você ganha um gladiador paranormal e aí a brincadeira começa, tá? Eu acho que 40% de Nex você já consegue jogar legal de lâmina, já o negócio já desemboca, né? No começo ele parece um tanto travado, você tem que gerenciar muito recurso e tal. 40% a coisa já fica mais gostosa. Por quê? Porque ele fala o seguinte, se você acerta um ataque corpo a corpo no seu inimigo, você pode receber 2 de PE temporário, que já ajuda você a lançar muito ritual aí, economizando PE, por exemplo, tá? E aí ele fala, você pode ganhar o tanto de ponto de esforço quanto você tem no limite de PE. Normalmente vai ser ali um 6, um 8, alguma coisa nesse sentido. E que eles desaparecem sempre no final da batalha, então é recomendado você anotar separado. E por que isso é legal, cara? 2 PE por turno, imagina, você ataca, pum, uma vez, e aí você ganha 2 de PE. Se você tiver velocidade mortal aí para fazer ação padrão, você pode atacar com a espada aí, mas de novo, né, com a sua arma corpo a corpo mais uma vez,
ganha mais 2 PE. Você pode ganhar aí 4 PE por turno, o que é muito bom para você manter, por exemplo, rituais a definhar, por exemplo, a rodo aí, né, no inimigo, escalando bem o dano. Então, por que eu falei de atacar de longe, né? Qual que é a minha, como que normalmente eu jogo de lâmina paranormal e tem dado muito certo. Até 40% de Nex, eu acabo atacando a distância. Utiliza, né? Tenta fazer uma paradinha aí para você não ficar, não se expor tanto ali à criatura. Existem armas, né, que você pode facilmente trocar aí, utilizar corpo a corpo e a distância conforme a necessidade. Se você se aproxima para dar um ataque corpo a corpo, toma um dano, se afasta, né, reposiciona ali na batalha, ataca a distância. Galera, tem que fazer acontecer. A partir de 40% a coisa já fica bem mais interessante, porque você consegue, com esses PEs temporários todos aí, com velocidade mortal, a coisa desanda legal, tá? Depois você tem aí em 65% a conjuração marcial, que ele fala o seguinte: uma vez por rodada, quando você lança um ritual de ação padrão, que é a grande maioria deles, né, convenhamos, você pode gastar 2 de PE para fazer um ataque corpo a corpo com uma ação livre. Então olha só que interessante. No gladiador ali, ele já te permite recuperar PE, você já daria 2 ataques aí com velocidade mortal, por exemplo, por turno. Em 65 você já consegue dar 3 ataques aí por turno, o que é muito interessante. Em 99% você aprende o ritual Lâmina do Medo, que faz todo sentido com essa trilha, né? Não poderia ser diferente. E aí o que eu acho, tá? Eu vou dar os meus prós e contras. O grande contra do Lâmina Paranormal, igual eu comentei, é que o começo dele é muito difícil. Você tem, pensa, o Ocultista, ele é a classe que tem menos defesa e é a classe que tem menos vida também. E o Lâmina Paranormal, por ele ter esse estigma de atacar corpo a corpo, para ele ser derrubado é muito fácil, né? Você acaba tomando dano e caindo muito rápido. Então, por isso que eu falei, né? Tenta bolar uma tática para até o 40% aí, pelo menos, você atacar a distância, né? Você se programar melhor para isso. E não evitar, e aí você consegue evitar levar tanto dano assim e cair, porque o grande problema do Lâmina Paranormal é, de fato, a sobrevivência. Investir em rituais de proteção também pode ser uma saída, né? Nesse começo de jogo eles funcionam bem, então pode acabar sim sendo útil, mas a questão é que você sempre que vai utilizar um ritual de proteção, às vezes você precisa acabar abrindo mão da sua ação padrão, que era importantíssima para você causar dano. O Pro, né, qual que são os pontos positivos aí de você jogar de Lâmina Paranormal? Primeiro que é divertido pra caramba, tá? Das trilhas que existem de ocultista, o Lâmina Paranormal aí sempre foi a minha favorita, foi o que eu mais me diverti jogando. Se você quer me ver jogando em ação, né, pra valer, eu joguei, por exemplo, de Lâmina Paranormal lá na campanha da Obsessão, tá? Do Tico, por exemplo. Que tá aí no YouTube para vocês verem. Outra coisa legal que dá para fazer no Lâmina Paranormal, mas aí você tem que conversar com o seu mestre, é que existe um poder para armas aí de ordem paranormal que se chama Senciente, né? Um poder de conhecimento sustentado, então você vai gastar PE constantemente, mas você pode literalmente colocar uma fagulha de conhecimento, uma fagulha de vida na sua arma, e ela passa a ficar flutuando ali do seu lado, e sempre que você realizar uma ação padrão de ataque corpo a corpo, ela vai e realiza. Por que isso é muito interessante? Porque ele permite que você utilize sua ação padrão aí com definhar, por exemplo, para atacar, e no segundo ataque, utilizando velocidade mortal, por exemplo, você vai no soco mesmo, e a sua espada vai estar sempre atacando ali do seu lado, e não te limita tanto com as suas ações padrões. Normalmente essa build que eu fiz, ela tem sido bem consistente. Eu vou trazer um vídeo aqui, comenta aí se vocês querem, né, que eu traga um vídeo só sobre essa build utilizando o Senciente, aí esse poder de conhecimento, que é bem legal. Obviamente seu mestre precisa deixar, mas também não é nada roubado, assim, né, e é super divertido de jogar, tá bom? De forma geral é isso. Eu acredito que com esse buff que o Lâmina Paranormal tomou, pode ser interessante porque adianta um pouco a build, né? Você não precisa abrir tanto a mão de ações padrões assim de forma geral. E eu gosto muito, tá? É uma trilha divertidíssima. Se você nunca jogou, testa porque você não vai se arrepender, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e tchau, valeu!